Olá a todos, né? Sou o professor Felipe e a gente vai começar nossa primeira aula sobre a disciplina de planejamento e gerenciamento de projetos, ou como vocês queiram chamar, também conhecida como gestão de projetos. Então a gente vai ter, né, essa primeira parte introdutória para entender um pouco mais sobre vários conceitos que existem sobre gestão de projetos, né? Aí a nossa aula está dividida em quatro partes, né? Uma visão geral, né? Alguns elementos fundamentais para a compreensão sobre o projeto, né? A importância da gestão de projetos, né? Com a aplicação do gerenciamento, para que serve, né? Dentro de um projeto. E o PPP, né? Projetos, programas e portfólios, né? E operações. Então vamos lá. A princípio, né? Já trago logo uma definição sobre o que é projeto, né? Presente lá no PMBOK, nessa versão 6. E diz o seguinte: projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único, certo? Então aqui tem algumas palavras-chave, é uma definição simples, super objetiva, mas que diz tudo sobre o que é um projeto. Primeiro que é temporário, né? Então a gente sabe que tem um início e um fim, certo? E aí como resultado disso, a gente vai obter um produto, um serviço ou resultado único. Então o produto é mais fácil da gente perceber o que é, né? Entregar um software, entregar uma casa, entregar, né, um livro, é um produto resultado de um projeto, né? Agora, serviço, a gente não tem um produto especificamente, a gente vai ter uma, uma prestação de serviço, né? Como assim? Né? A modalidade que está bastante em alta agora, né, no mercado de software é fornecer aplicações por streaming, né? Então, por exemplo, o Netflix, né, o Amazon Prime, ou Globoplay, né, e similares, né, Disney Plus, todos eles, você não compra um filme, né, que eles fornecem. Você compra o serviço. Aliás, você aluga esse serviço, né, por um determinado tempo. E aí você recebe, né, como resultado desse serviço, né, a oportunidade de, enfim, nesse caso, de escolher vários filmes que tem naquele leque de opções, né? Mas você tem um prazo. Então alguém está prestando um serviço para você. Você não está comprando o Netflix, como antigamente a gente comprava um CD, instalava um software e ele era seu, né? Então o serviço seria nesse sentido, um projeto para criar, né, como resultado alguma prestação de serviço, né? Pode ser até um software, mas ele forneça um serviço. E resultado único seria, por exemplo, um resultado de uma pesquisa. A gente faz uma pesquisa de mercado para saber que tipo de aplicativo está faltando em Paulo Ferros ou na região. Então, o resultado dessa pesquisa, né, que vai envolver todo um projeto, né, a gente pode ter como resultado todo um estudo em saber que, sei lá, 60% da população gostaria de ter um aplicativo de compartilhamento de caronas, não sei. Então, essa pesquisa também seria fruto de um projeto, né? Traria um resultado único, beleza? Então, como visão geral, né, a gente pode dizer que gerenciamento de projetos é uma coisa nova, né? Ele já é utilizado por centenas de anos, né? Centenas, se quiser dizer também milhares de anos. Por exemplo, as pirâmides de Gizé, a grande muralha da China,
são duas construções gigantescas, né, que foram feitas há milhares de anos atrás. Então, se a gente pensar no seguinte, como é que obras tão grandes foram construídas, né, há tanto tempo atrás? Né? Como é que se foi possível conseguir uma obra desse tipo? Né? Ou então, uma vacina contra a poliomielite, né, que durante o século XX matou muitas crianças, muitas pessoas. Então, o projeto de desenvolver uma vacina contra isso, né, também foi alguma coisa que precisou de um gerenciamento, né, para esse projeto. Né, e foram coisas que funcionaram. Né. Hoje a gente está vivendo um momento parecido, né, com esse vírus, né, e que trouxe a doença, o Covid-19. Também está sendo feito diversos projetos para criar essa bendita vacina aqui que tomara que traga a nossa vida ao normal. Então é um projeto gigantesco. Vocês devem estar vendo, né, nos noticiários que uma vacina não é uma coisa tão simples de criou hoje e amanhã está no mercado, não é. Tem várias fases para que ela seja validada. Então tudo isso faz parte do projeto, né? E existem algumas pessoas que estão gerenciando isso, né? E existe toda uma organização que gerencia um projeto desse tipo. Né? Outro exemplo aqui foi a inserção de uma estação espacial fora do planeta. Né? Então, o próprio lançamento de foguetes que existem, colocar uma estação espacial fora do planeta Terra é uma coisa também gigantesca. Então, é preciso haver um gerenciamento de um projeto desse tipo. Né? E todos eles foram projetos bem-sucedidos. Né? No caso dessas obras aqui, elas estão de pé até hoje, né? Milhares de anos depois, certo? Então, como obter resultados em um projeto, né? Primeiro que os líderes eles devem aplicar práticas, princípios, processos, ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos ao trabalho que executam. Então, vai existir uma liderança, né? Uma liderança que pode ser uma ou mais pessoas, né? Isso aí vai depender do projeto em si. Mas vai existir uma liderança que ela vai coordenar, vai organizar, vai aplicar, vai cobrar algumas práticas, princípios, né? Processos que devem ser executados no projeto, né? Com o objetivo de ser concluído, de ser bem sucedido. Né? Outro ponto importante seria o conjunto de habilidades-chave e conhecimentos aplicados para satisfazer os clientes e outras pessoas envolvidas e ou afetadas pelo projeto. Então, além do conhecimento, né, de práticas, de recomendações, também existem habilidades, né, que as pessoas precisam ter, precisam desempenhar para que tudo isso funcione. Né? Além de conhecimento para tomada de decisões, né? Durante todo o percurso do projeto, que vai fazer com que, né, haja um caminho a ser seguido com o objetivo de ser concluído com sucesso. Beleza? Então, como é que foi essa organização? Né? Quem definiu o que é importante para um gerenciamento de projeto? Então, primeiro, né, lá no século passado, século XX, né, os gerentes de projetos começaram a buscar o reconhecimento do gerenciamento de projetos como profissão. Então, veja, né, é meio que contraditório. Centenas de anos atrás já existiam diversos projetos gigantescos, né? E isso não faz com que os projetos pequenos também não sejam importantes, certo?
Mas não existe, até então não existia o reconhecimento do gerente de projeto como uma profissão, né? Então, só no século passado é que conseguiram, né, se unir, enfim, na busca de reconhecer como profissão. Então, eles se organizaram e buscaram obter, né, um acordo sobre o conjunto de conhecimentos em gestão de projetos, né? E tudo isso acabou ficando conhecido como gerenciamento, aliás, como conhecimento em gerenciamento de projetos, né? Chamado PMBOK. PMBOK é um conjunto, né, de conhecimentos sobre gerenciamento de projetos, beleza? Mas aí, quando começaram essas discussões e tudo mais, os próprios gerentes de projeto perceberam que não tem como a gente pegar todo o conhecimento que existe sobre gerenciamento de projeto e colocar num livro, né? Então não tem como, todo o conhecimento que existe. E aí então o Instituto de Gestão de Projetos é um órgão global, né, internacional, fez desenvolveu um guia, né, onde esse guia traz as principais partes, né, desse conhecimento que foi levantado, né? Então o PMI ele publicou um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. O guia PMBOK, que é esse que eu mostrei a vocês agora há pouco, né? É o livrinho que a gente vai usar na disciplina. Então, PMBOK, por si só, é o conjunto de conhecimentos em gestão de projetos. O livro que a gente utiliza para ler e buscar informações é um guia sobre todo esse conhecimento, né? Então, ele traz de forma resumida, organizada, todos os pontos importantes sobre gestão de projetos, né? Então, o PMI ele define o conhecimento em gerenciamento de projetos, né, o PMBOK, como um termo que descreve o conhecimento no âmbito da profissão de gerenciamento de projetos. Então, aquela pessoa que quer se tornar um gestor de projetos, um gerente de projetos, ele vai ter que se basear, ou pelo menos conhecer, né, o PMBOK, que é o conjunto de conhecimento que já tem. Mas por que isso? Eu tenho que aprender com quem já fez. Eu não preciso reinventar uma roda, eu não preciso criar nada do zero. O que eu posso fazer é pegar o conhecimento que já existe, já foi testado, já foi validado ao longo de todo o tempo, e aí eu utilizo o conhecimento, a experiência que eu tenho hoje para adaptar as minhas situações, meus projetos que eu estou conduzindo, certo? Então, esse é o grande X da questão, no sentido de diferenciar um bom gestor de projeto de um mau gestor de projeto, né? Um gerente de projeto. Não é porque o conhecimento está ali que eu vou saber aplicar, né? O conhecimento existe, está organizado, então cabe a mim, enquanto gerente de projetos, né, usar isso no meu contexto, no contexto onde eu estou inserido, para que o projeto tenha sucesso. Beleza? E aí esse conhecimento ele é dividido em duas categorias, né? De reconhecimento geral, né, onde o conhecimento e as práticas descritas elas são aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte das vezes. E aí existe um consenso em relação ao seu valor e utilidade. O que significa isso? Esse conhecimento que está descrito no guia PMBOK, né, conhecimento da gestão de projetos, ele é reconhecido, né, de forma geral que aqueles conceitos eles são aplicados a qualquer contexto, né? São aplicáveis à maioria dos projetos e na maior parte das vezes. Existe um consenso para isso, né? Então,
É claro que existem situações específicas que uma coisa ou outra não se encaixa, não dá certo, não funciona, né? Mas aí isso não desqualifica, né, o PMBOK, certo? Então, por isso que ele é tão famoso e tão difundido, né? Porque é de uso geral, para qualquer área. A gente está falando, está aqui dentro de engenharia de software, mas uma gestão de um projeto pode ser para qualquer tipo de projeto. E o PMBOK ele é usado para isso, né? Para qualquer gestão de projetos. E aí cada área vai adaptar para a sua realidade. No caso, o software ele é um produto diferente do que para engenharia civil, por exemplo. Que lá eles entregam, você vê aquela construção. Em software é uma coisa no ambiente virtual. Então tem as especificidades e aí cada área vai se adaptar a isso, né? Mas aqui na disciplina eu sempre vou trazer exemplos para a gente se ambientar em como isso se encaixa em engenharia de software, beleza? Outro ponto que o PMBOK traz é com relação à boa prática, né? Que existe um acordo geral, né, de que a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas podem aumentar as chances de sucesso de muitos projetos em entregar o valor de negócio e resultados esperados. Então, assim, o que tem lá no PMBOK, né, é um conjunto de boas práticas. Então, eles resumiram o que deu certo para poder a gente reproduzir. Se já deu certo, então por que não repetir para dar certo de novo? Não é uma garantia, mas são as boas práticas que elas vão aumentar a chance de sucesso. Se uma coisa já deu certo, então é provável que dê certo de novo, né? Então aumenta as chances, mas também não é garantia de nada, beleza? Então aqui na disciplina a gente sempre vai falar sobre probabilidades. A gente aumenta as chances de dar certo ou na ausência a gente diminui as chances de dar certo, né? Ou aumenta as chances de dar errado. Nunca nada é garantido, a gente não tem como criar um modelo que vai dar certo, um modelo de sucesso. Isso não existe em lugar nenhum, né? Um livro do sucesso, né? Como construir um software de sucesso, isso aí não existe, né? Se encontrar algum livro desse por aí, né, fujam que é uma cilada, beleza? Aí também traz alguns conceitos, né, sobre conceitos importantes dentro da área de gestão de projetos. Que seria o conhecimento, né, que a gente já está falando, né, são as práticas comprovadas, né, amplamente aplicadas. Práticas que já vieram de anos de experiência, de às vezes centenas de anos, né? Então, assim como as práticas inovadoras que vão surgindo, não é também só coisa antiga, né, que nunca se renova. Também tem as coisas novas que alguém criou, deu certo, então isso é acumulado ao conhecimento. Em relação ao gerente de projetos, né, é aquela pessoa que ele vai trabalhar com a equipe do projeto e outras partes interessadas. Então ele vai comandar a execução do projeto, mas também ele vai ser a ponte entre a equipe e as partes interessadas. É ele quem vai conduzir essa relação entre quem desenvolve e quem é o cliente, quem está interessado naquele produto, certo? Adaptação. Então, todo esse conhecimento, né, quando vai ser aplicado, a gente tem que adaptar isso. Tem que adaptar para uma realidade, né, que não tem como você fazer um guia geralzão que vai servir para tudo. Como eu falei, um projeto de software é diferente de um projeto de uma casa, é diferente de um projeto de você escrever um livro, é diferente de você construir um carro.
né? Mas todos eles vão passar por um processo e a gente vai ter que gerenciar esse projeto. Então, algumas regras, né, vão ser semelhantes para todos, mas é natural que seja necessário haver uma adaptação. E o guia, né, o PMBOK, ele vai ser um guia, né, é uma base para as organizações criarem as suas metodologias, seus procedimentos, suas regras. Então, o PMBOK ele vai ser só um guia, ele não vai determinar nada. Não é porque está lá que tem que ser exatamente igual. Não. A gente vai usar como base para a nossa realidade. É diferente a gente ter uma empresa em Paulo de Sérgio e é diferente a gente ter uma empresa em São Paulo, em Nova York. Então a gente tem que adaptar alguns conceitos para a nossa realidade, né? De ambiente, a realidade do projeto, a realidade da organização. Beleza? E é isso. Tudo isso para a gente manter um padrão no gerenciamento de projetos, né? Se a gente chega a um padrão, então significa que a gente conseguiu encontrar uma forma, um modelo que a gente pode conseguir repetir e sabe que aquele resultado também muito provavelmente vai ser igual, né? Então, para isso, a gente define alguns conceitos chaves, algumas tendências emergentes e adaptações, ferramentas e técnicas, né? Sempre vai existir algumas essas coisas aqui relacionadas a criar um padrão de gerenciamento de projetos. Outros pontos importantes também a saber sobre a gestão de projetos é que existe um vocabulário comum. Vocês já devem ter ouvido falar de a palavra jargão profissional, né, que são palavras específicas de uma profissão. Então, nada mais é do que um vocabulário comum, né, que é um vocabulário profissional básico que pode ser utilizado de forma uniforme para a profissão. Então, por exemplo, o ML, né, a linguagem de modelagem, ela é uma linguagem criada para quê? Para uniformizar a representação, a criação de modelos, né, de software, né, diagramas. E aí o objetivo é que todo mundo não, todo mundo da área, né, aquele que criou o modelo, né, aliás, aquele que não criou o modelo vai conseguir ler e entender aquele modelo que outra pessoa fez. Por quê? Porque o vocabulário é uniforme. Então, o leitor já sabe o que é que significa cada coisa daquela, cada representação, e aí vai conseguir entender o que a pessoa que criou quis dizer. A mesma forma que na gestão de projetos, existem palavras específicas, existe um vocabulário profissional básico que é compreendido por todos os gerentes de projeto. Aqui eu destaco uma coisa super importante, independente da profissão que a gente queira seguir, né? É fundamental para todo mundo, mas o PMBOK ele deixa bem destacado, deixa claro sobre o código de ética, né? Código de ética e conduta profissional. E ele fala que isso inclui padrões desejáveis e padrões obrigatórios, né? E aí trago para vocês a palavra ética e conduta profissional no como é que eu posso dizer, da forma da forma original mesmo em que ela é citada, né? Porque muitas vezes a gente vê aí em mídias, em meios de divulgação, algumas palavras distorcidas, né? Então considerem isso como o, o código de ética e conduta profissional mesmo, aquele puro, né? O mais original possível, né? Aí no caso do PMBOK, ele considera responsabilidade, respeito, justiça e honestidade como valores que a comunidade global de gestão de projetos definiu como os mais importantes.
Então, se você é um gerente de projetos, você tem que ser responsável, tem que respeitar, tem que ser justo e tem que ser honesto. Da mesma forma que se você está inserido nesse contexto, né, não como gerente de projeto, mas como um programador, um designer, analista de sistemas, você vai poder cobrar também do gerente de projeto isso, né? E aí no caso do gerente de projeto, ele vai representar, ele vai ser uma liderança dentro da equipe. Então ele não pode dar mais vantagem para uma pessoa em relação a outra, né? Ele está sendo antiético, né? Ou não está mantendo uma conduta profissional, né? Ou desrespeitando alguém, humilhando alguém, assediando alguém, né? Ou da mesma forma que ele vai lidar com recursos financeiros, né? E aí se ele tiver desonerando algum recurso da organização onde ele está, então ele está sendo desonesto, né? São os chamados arrumadinhos, né, onde ele está desviando alguma coisa, superfatura o valor de um serviço para poder ganhar em cima disso. Então, tudo isso é reprovado fortemente pela comunidade de gestão do projeto. Ah, professor, mas isso acontece muito. Acontece. Mas a gente é responsável por tudo que faz, e aí, caso haja a decisão de seguir por um caminho antiético, então vai haver consequências para isso, né? Uma hora vai responder por isso, certo? Então a recomendação do PMBOK e minha também é que a gente sempre se mantenha ético, né? E mantenha a conduta profissional para realizar qualquer tarefa que seja. E aqui em especial porque você vai lidar com pessoas, você vai liderar várias pessoas. Então, a forma como você trata as pessoas, por exemplo, né, pode influenciar no resultado do projeto, né, fortemente. Então, é bom, né, é muito importante e essencial que sejamos sempre éticos e profissionais, né? Isso vai dizer muito também ao longo de sua carreira, né? Lá na frente, né, também vai haver consequências se você segue esse caminho, e as consequências serão boas e uma hora a gente vai ser reconhecido por isso, beleza? Como elementos fundamentais, né, necessários para a compreensão do projeto, a gente tem o seguinte: os projetos eles são realizados sempre para cumprir objetivos, né, através de produção das entregas. Então, se eu criei um projeto, logo de cara eu vou ter que definir o objetivo. Como é que eu vou saber se esse projeto deu certo? Se cumprir os objetivos que foram definidos, né? E aí a gente pode medir isso com as entregas, né? Se a gente está entregando alguma coisa, teoricamente a gente está cumprindo objetivos, certo? Aí como é definido um objetivo? Ele pode ser definido como um resultado a ser atingido, né? Eu consegui treinar toda a minha equipe para usar metodologia ágil. Então, se isso estava na lista dos objetivos do projeto, eu consegui alcançar um objetivo. Então, eu marco o meu checklistzinho lá, e isso daí já era, né? Já foi atingido. Então, é um resultado, né? Não necessariamente seria só o resultado final. O projeto vai ter vários objetivos para cumprir, e a gente vai cumprindo um por um até conseguir finalizar todos e ter o resultado final. Essa entrega, né, ela é definida como qualquer produto, resultado ou capacidade único e verificável que deve ser produzido para concluir um processo, fase ou projeto, né? Então, só vai ser uma entrega de fato, né, se a gente puder verificar se isso foi concluído, né, se isso de fato é um resultado. E aí a gente pode dizer que uma entrega foi realizada, beleza?
Aí as entregas elas podem ser tangíveis ou intangíveis, né? Tangível é aquela coisa que você pode ter acesso, né? Pode visualizar. Intangível não. Aí como exemplo, tem aqui um aplicativo mais a documentação, né? Isso daqui a gente poderia considerar como uma entrega. Eu estou entregando uma aplicação mais uma documentação como resultado de um projeto, né? O projeto lá do aplicativo de compartilhamento de caronas, né? Se eu conseguir desenvolver isso e disponibilizar no mercado, eu estou fazendo uma entrega do meu projeto. Então, eu estou cumprindo os objetivos, eu cumpri os objetivos desse projeto. Né? Outra coisa também que pode ser uma entrega, uma pesquisa sobre uma tendência, né? Os resultados sobre uma pesquisa que vai me dizer se naquela cidade um aplicativo desse tipo ele seria aceitado pela população ou não, né? Eu posso descobrir uma tendência de que, sei lá, a cidade tem mais obesos do que pessoas não obesas. Então eu poderia pensar em alguma solução para isso, né? Talvez se é melhor investir, sei lá, num fast food ou numa academia, num ambiente desse. Então, alguma pesquisa também pode ser uma entrega, pode ser um resultado, né? E lembra da definição lá de projeto. É um esforço temporário para a gente produzir um resultado, aliás, conseguir um produto, um serviço ou um resultado único, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa, também tem um resultado. Um serviço de transporte ou de suporte, né? Que a gente está fazendo um serviço, seria uma entrega também, e a correção de defeito de um item de produto. A gente não precisa sempre criar um novo produto, a gente pode melhorar o que já existe, pode corrigir um problema, pode evoluir aquele produto, enfim, isso também seria uma entrega. Pegar um produto que já existe e melhorar ele de alguma forma. Beleza? Aí tem outra definição aqui do PMBOK. Projetos, eles são empreendidos em todos os níveis organizacionais, né? Um projeto ele pode envolver um único indivíduo ou um grupo, né? E aí um projeto ele pode envolver também uma única organização ou múltiplas unidades organizacionais de múltiplas organizações. Como assim? Eu posso criar um projeto para minha vida e aí eu faço o meu projeto eu mesmo, né? Tipo, conseguir ler um livro. É um projeto meu, né? E aí envolve só a mim mesmo, né? Mas eu posso ter um projeto que envolve um grupo, né? Vamos juntar a galera aqui da turma, vamos fazer um aplicativo, então vamos criar um projeto para fazer esse aplicativo de caronas. Mas também pode ser uma coisa que envolve organizações, né? Então, a gente pode criar uma empresa e desenvolver um projeto nosso, né? Mas também podem acontecer projetos de grandes conglomerados, né, organizacionais. Tipo, deixa eu pensar aqui, a Coca-Cola, né? Coca-Cola é uma multinacional e tem diversas unidades organizacionais espalhadas pelo mundo todo. Então pode ser que eu tenha um projeto para toda a América, né? Então aí várias unidades vão se organizar para conduzir o projeto e aí em cada país vai funcionar de uma forma diferente, mas todo mundo vai casar as ideias para que tudo tenha um resultado parecido. Seria mais ou menos isso. Então, um projeto, né, ele é empreendido de fato em qualquer nível organizacional. Aí, como exemplos de projetos, né, o desenvolvimento de um novo produto farmacêutico, né, um remédio novo, né, ou como eu já falei, né, a vacina aí para esse Covid-19 ir embora. A melhoria de um processo de negócio também pode ser um projeto, né? A gente já existe alguma coisa, a gente pode melhorar, então vamos criar um projeto para isso. A exploração de petróleo em uma região,
Outro conceito importante é o seguinte, que a natureza temporária dos projetos, ele indica que eles têm um início e um término definido, ponto. Né? Todos os projetos eles são temporários, tem início e fim definido. Agora, temporário não significa dizer, né, que o produto ele seja de curta duração. Né? Existem projetos aí que duram anos. Né? Essa obra do Rio São Francisco, a transposição, é um projeto que durou anos, mais de 10 anos. Né? Acho que mais de 15 anos. Então, não é porque é temporário e ainda nem foi concluído. Né? Então, ele vai ser concluído um dia. Né? E aí isso não necessariamente significa que ele é curto. Porque às vezes a gente tem a ideia de que alguma coisa temporária é rápida, mas não necessariamente, certo? Então, um projeto não significa dizer que, por ele ser temporário, ele vai ser de curta duração. Pode durar muitos e muitos anos. Então, assim, como é que eu sei que o meu projeto ele vai finalizar, né? Já que é um empreendimento temporário, quando é que ele finaliza? Então, tem alguns motivos aqui para que determinam o fim do projeto. Quando os objetivos forem alcançados, eu vou concluir. Né? Atingir todos os objetivos, então entrego o produto e vamos embora. Né? Outro motivo seria por um motivo legal ou por conveniência. Né? Um motivo legal, sei lá, a empresa faliu. Então não tem o que fazer. Todo mundo foi mandado embora. Como é que eu vou continuar o projeto? Então termina. Né? Por conveniência que o cliente desistiu, não quer mais. Então eu não tenho para que terminar o meu projeto. Né? Eu vou encerrar por ali, né? Por uma decisão, uma conveniência. A necessidade do projeto não existe mais. Por exemplo, eu tinha um projeto para lançar um jogo, né? E aí toda a estrutura do jogo estava desenvolvendo e tal. Aí alguém lança no mercado antes de mim a mesma coisa. Então pode ser que nesse caso o projeto não valha mais a pena seguir adiante, porque ia gastar muito dinheiro, muitos recursos, tempo, e alguém lançou na minha frente, então eu perdi a vez. E talvez seja mais interessante, né, encerrar o projeto ali, mesmo que não conclua, do que continuar e lá na frente ter um prejuízo muito maior, porque aquele chegou primeiro, já pegou a parcela do mercado, enfim. Certo? Seria um exemplo de quando um projeto não é mais necessário. Quando os objetivos não serão ou não poderão ser cumpridos, então quando eu sei que não vai dar certo, eu vou encerrar. Eu não preciso ver para crer, né? Porque isso envolve dinheiro de muita gente. Então, se eu já sei que não vai dar certo, eu vou encerrar como gerente de projeto. É claro que isso não é uma decisão da noite para o dia, mas a gente tem que ter esse tipo de visão também, né? Quando os recursos estão esgotados ou não estão mais disponíveis, então acabou o dinheiro, acabou o projeto. Não tem conversa, ninguém vai trabalhar de graça. Né? Então, não tem outro jeito. Acabou, já era. Quando os recursos humanos e físicos não estão mais disponíveis. Então, sei lá, a galera fez uma greve, foi todo mundo embora da minha equipe. E aí, como é que eu vou dar seguimento ao projeto se não tem ninguém para trabalhar comigo? Né? Ou ainda, se aconteceu alguma coisa, né, e a infraestrutura física, sei lá, a empresa estava devendo, e aí a justiça veio e tomou todos os computadores que tinham lá na empresa, servidor, tudo. Então aí, nesse momento, talvez não seja possível mais continuar aquele projeto, né, por falta de infraestrutura física. É só um exemplo para ilustrar, mas são exemplos de quando o projeto pode terminar. Ele pode terminar quando dá certo, mas também termina quando dá errado.
Os projetos eles impulsionam mudanças, né? E isso, do ponto de vista de negócios, né, significa dizer que a organização ela vai se mover de um estado a outro. Ela era uma empresa antes e ela vai ser uma empresa depois daquele projeto, né? E aí, o que é que isso significa? Né? Quando um projeto dá certo, né? Então a empresa ela ganha uma experiência, toda a organização, todas as pessoas envolvidas, elas ganham uma experiência positiva na forma de executar aquele projeto. Então, na próxima vez que for fazer um projeto similar, né, eles já vão começar diferente, já vão sabendo de algumas coisas, certo? E a tendência é que o próximo seja melhor. A mesma coisa quando a gente faz um programinha a primeira vez, vai fazendo e vai errando, às vezes engancha em alguma coisa, não dá certo, e com muita peleja aos trancos e barrancos, finaliza. Sei lá, criei uma urna eletrônica aqui para testar, né, para as eleições. Então seria um programinha simples. Quando eu for fazer a segunda vez, eu já vou saber o caminho que eu tenho que seguir. Então já vai ser bem mais rápido. Né? Se eu fosse fazer daqui a 2 semanas, sei lá, a mesma coisa. Então, se eu fizer essa terceira, quarta, quinta vez, quanto mais eu repito, né, melhor eu vou fazer a próxima vez. Então é mais ou menos isso que acontece, né, quando uma empresa, aliás, quando uma organização, ela ela executa um projeto. Um projeto ela vai impulsionar a empresa para um estado que ela não tinha antes. Ah, professor, mas isso sempre é bom? Aí depende do ponto de vista. Mas se o projeto der errado, aí ela vai subir, ela vai mudar de um estado, vai, né? Ela vai porque podem acontecer duas situações. Se o projeto deu errado e na próxima vez a empresa continuar fazendo a mesma coisa, né? Então ela não, de fato ela não evoluiu, né? Ela continua ali no mesmo estado. Agora, se a empresa, ela, a organização, ela teve um projeto que que deu errado, mas aí na próxima vez ela usou essa experiência negativa anterior para melhorar a próxima vez e de repente conseguir um resultado melhor, aí sim ela foi para um novo estado, né? Vamos dizer assim, subiu de patamar, né? Então, todos os projetos, em tese, elas vão mover a organização de um estado para um outro futuro, que nunca mais vai voltar. Mesmo que não, a empresa continue errando sempre, mas ela, ruim por ruim que seja, vai ganhar experiência. Vai ganhar experiência de como foi que deu errado, né? Se ela vai permanecer errando, aí é o problema da organização. Mas que ela sabe que aquilo ali vai dar errado, sabe. Beleza? Então, da mesma forma, quando dá certo, aí de fato a empresa vai para um novo patamar. Então, ao longo do tempo, essa empresa vai evoluindo, evoluindo, né? De uma forma que o valor de negócio vai aumentando. Então, aquela empresa que fez 100 projetos, né? E aí vamos supor que acertou 80 e errou 20, ela tem um valor de negócio X. Agora aquela empresa que ela fez 20 projetos, né? E aí vamos supor acertou os 20, né? Ela vai ter um outro valor de negócio. E talvez aquela que fez mais tenha um valor de negócio maior do que essa que acertou tudo, né? Embora eu acho muito difícil acertar tudo sempre. Mas é para vocês entenderem que é o seguinte, essa experiência, quanto mais experiência a organização tiver, né, mais maior vai ser o seu valor do negócio ao longo do tempo, beleza?
E aí o projeto é o grande impulsionador dessa mudança. Sobre o valor de negócio, né, os projetos eles permitem a criação desse valor de negócio. Eles impulsionam essa mudança porque o projeto ele cria um valor de negócio. E o que é isso? É um benefício líquido que a gente pode quantificar, que ele vai ser derivado de um empreendimento de negócio. Então, como eu falei, existem os intangíveis e os tangíveis, né? O intangível talvez seja mais fácil de, de entender. Por exemplo, é aquela coisa que a gente não pode, não tem como ter acesso, né? A gente sabe que existe, mas não tem como medir, por exemplo. Então, reconhecimento da marca, né? Se amanhã a Apple lançar alguma coisa que nunca fez, né? Vai lançar, sei lá, um carro, então, pela marca, né? Já vai embutido todo um conhecimento sobre aquele carro. Já vai embutido ali sem você nem saber o que é que tem naquele carro, mas você já vai com a ideia da marca embutida nele. Então tudo que você acha da marca já vai estar ali, e mesmo que você nem conheça o que é o projeto. Então uma coisa que é um valor de negócio, né, intangível, que um projeto, nesse caso aqui seria a criação do carro, né, é um benefício que vai trazer o reconhecimento da marca. Outra coisa é um benefício público, né? Uma empresa fez uma ação social, então criou um projeto para reciclagem dos materiais, sei lá. Então isso traz um benefício social, um benefício público, e aí é isso aumenta o valor de negócio da empresa também, né? Além disso, tem também alinhamento estratégico, reputação, né? Se pegar aqui a Samsung e lançar um celular amanhã e a marca, deixa eu ver, a marca Azul, que nem existe, a marca Azul lançar outro celular, os dois forem do mesmo preço, e se você tiver o dinheiro, e eles têm as mesmas configurações, são iguais, né? Você vai escolher aquele que você já tem uma reputação, né? Embora você não conheça o produto em si, mas a gente já é levado a comprar aquele produto que tem uma marca, né? Que já é reconhecido, já tem uma reputação. Então, às vezes o azul poderia ser até melhor do que esse da Samsung, mas por tudo isso, né? Pelo valor do negócio, acabou me fazendo escolher o da marca que eu já conheço. Então, isso são alguns exemplos de valores de negócio que são intangíveis. No caso de tangível, é ativo monetário, né, dinheiro. É um projeto que pode me fazer a empresa lucrar bastante. Então, se lança um iPhone e lucra bilhões na primeira semana, então é um valor de negócio que é tangível. Eu tenho como medir aquele dinheiro que está entrando ali naquela venda, né? Ações também, a mesma forma, a gente tem como medir isso, né? Participação no mercado, serviços públicos, enfim. Então, o projeto ele permite criar esse valor de negócio para a empresa se tornar mais valorizada, se tornar mais reconhecida, se tornar, né, com mais dinheiro. Aí um contexto para a gente iniciar. A gente falou de como finaliza um projeto, então como a gente inicia um projeto, né? Os líderes organizacionais eles vão iniciar um projeto em resposta a fatores que afetam as organizações. Esses fatores vão influenciar as operações em curso e estratégias de negócio,
e os líderes vão responder com a finalidade de manter a organização viável. Então, o que significa isso? Para a gente criar um projeto, a gente vai ter que cumprir requisitos legais, sociais, regulatórios, atender a pedidos ou necessidades de partes interessadas, criar, melhorar ou corrigir produtos, processos ou serviços, né? Implementar ou alterar a estratégia de negócio tecnológica. Então, tudo isso nos leva à criação de um projeto. Então, o líder vê que existe uma possibilidade de a organização ganhar alguma coisa com um determinado projeto. Então, vai pedir investimento para que esse projeto seja executado. Então, se a Apple vê que existe uma tendência no mercado que vão criar carros elétricos, né? Então, talvez se crie um projeto, né, para conseguir entrar nesse novo mercado que está em ascensão, por exemplo. Né? Então, a organização, para ela se manter viva, né, para ela se manter funcionando, ela tem que estar sempre lucrando. Não tem como se manter sem fazer nada. Então, os projetos têm que estar sempre em andamento, alguma coisa, para ir lucrando, e aí esse lucro vai, a organização vai fazer um investimento aí nela e tudo, vai comprar outras empresas, vai aumentar a sua equipe, vai melhorar a sua infraestrutura, e com isso vai sendo um círculo virtuoso. Né? Quanto mais dinheiro está entrando, mais dinheiro eu vou investindo e vou melhorando os resultados. E assim vai seguindo esse círculo, certo? Aí exemplos de fatores que levam à criação de um projeto. Então, por exemplo, em se tratando de uma nova tecnologia, uma empresa de eletrônicos autoriza um novo projeto para desenvolver um notebook mais rápido, mais barato e menor com base em avanços na tecnologia de memória computacional e eletrônica. Então, a empresa ela quer entregar no mercado um notebook melhor do que o que tem aí na concorrência. Então, autoriza o projeto e ele vai acontecendo. É assim que, ano após ano, novos notebooks vão sendo lançados. É por causa disso, né? Chegou alguma tecnologia nova, um processador novo, um tipo de HD diferente, como já aconteceu, uma tela diferente, enfim, uma organização do hardware diferente. Então, essa nova tecnologia pode impulsionar a criação de um projeto novo para a organização desenvolver, executar. A concorrência, né? A concorrência está fazendo alguma coisa, então talvez seja a hora da gente fazer uma coisa como resposta. Então, se a concorrência estiver com preço mais baixo, né? Então a gente tem que reduzir os custos da produção para se manter competitivo. Se chega alguém que entrega a mesma coisa que eu pela metade do preço, então ou essa pessoa, aliás, essa organização está fazendo tudo errado e uma hora vai cair, né? Ou está com alguma coisa ilegal, né? Ou então eu vou ter que reduzir os custos, senão eu vou perder minha clientela. Né? E aí eu tenho que me manter competitivo. Então eu vou criar um projeto novo para, não sei, fazer um estudo sobre os custos de produção, ou criar um produto novo mais barato, enfim. Beleza? E aí tem alguns exemplos aqui que depois vocês podem ver, né? Depois vocês podem ver, beleza? A importância da gestão de projetos, né? Para que serve a aplicação do gerenciamento? Então, eu coloquei aqui lado a lado, né, esses contrapontos para diferenciar quando um projeto é mal gerenciado e quando a gestão do projeto ela é eficaz, certo? Quando ela é mal gerenciada, o que acontece, né?
os prazos são perdidos, o orçamento é estourado, o produto tem uma má qualidade, vai ter um retrabalho imenso, a gente vai ter que estar refazendo as coisas, a expansão descontrolada do projeto, o projeto está gastando cada vez mais e a gente não está saindo do lugar, perda de reputação, né? Se, por exemplo, a Apple mesmo tiver começar a lançar várias versões do celular e todas elas forem muito ruins, a reputação vai acabar sendo piorada. E aí isso pode impactar lá na frente de perder uma parcela da sua clientela. Então isso pode ser ocasionado por projetos mal gerenciados. Partes interessadas insatisfeitas, né, isso também é um impulsionador, né, de projetos mal gerenciados. Incapacidade de alcançar os objetivos. Então, se você não tem uma gestão, não tem ninguém para cobrar, ou vai cobrar de forma errada e a gente não consegue desenvolver o produto, não consegue alcançar os objetivos. Então, está tudo errado. Agora, quando a gente tem uma gestão de projeto eficaz, a gente consegue cumprir os objetivos, satisfazer as expectativas, ser mais previsível, a gente sabe quando termina, a gente sabe quanto vai custar, a gente sabe quanto pode vender aquilo, né? Aumenta as chances de sucesso. Então vejam que aqui é probabilidade, né? Não necessariamente a gestão do projeto é eficaz, né? Uma boa gestão, ela vai me trazer, vai me garantir sucesso. Não, nunca vai acontecer isso, mas aumenta as chances de dar certo. A entrega certa do produto certo, né? No tempo certo, a gente consegue entregar o produto direitinho, a gente consegue resolver problemas, a gente responde a riscos em tempo hábil. Então, por exemplo, veio a pandemia, de repente todo mundo tem que trabalhar home office, né? Isso era um risco que era baixíssimo de acontecer, talvez até imprevisível, né? Aliás, é completamente imprevisível a gente prever isso há um ano atrás que iria acontecer isso. Então não houve preparação para isso. Então, mesmo com uma gestão de projeto eficaz, né, mesmo que o risco não tenha sido levantado, mas conseguiram responder em tempo hábil. Então, rapidamente, algumas empresas se adequaram a essa nova realidade e estão executando. Né? Teve empresas aí, principalmente as de tecnologias, que valorizaram exponencialmente nesse período, né? Porque elas tinham uma gestão eficaz e aí conseguiram responder de forma satisfatória a essa mudança brusca. Otimização de recursos, né, e gerencia melhor as mudanças. Opa. E aí, por fim, a gente vai falar sobre projetos, programas e portfólios, né, e operações. Então, o que é isso? Né? Um projeto ele pode ser gerenciado em 3 cenários distintos, como um projeto autônomo, né, um projeto isolado, ou ele pode estar dentro de um programa, ou ele pode estar dentro de um portfólio, né? E aí os gerentes de projetos, eles vão interagir com os gerentes de portfólio e programa quando o projeto pertence a um programa ou portfólio. Então, o que que isso significa? O projeto é a unidade menor, né, que a gente está trabalhando, projeto. Só que pode existir um programa. E um programa é o quê? É um conjunto de projetos que a gente cria um programa para manter esses projetos dentro desse programa, né, de forma que eles sejam executados de forma alinhada. Né? Um pode depender do outro, mas também um pode contribuir com o outro. Né? Como eu falei, aquela questão da Coca-Cola tem um projeto para toda a América. Então, cada país ali vai ter o seu projeto e eles têm que responder a um programa. É um programa maior que vai conduzir o todo, né? O todo o continente, certo? E aí o portfólio já é um nível acima. Ele é o conjunto de programas.
Então imagine que em cada continente a Coca-Cola tenha um programa para criar um novo produto. E aí cada país teria um projeto diferente, né? E o portfólio seria o mundo todo. Então os projetos eles se comunicam entre dentro dos programas, né? Os programas eles se comunicam entre eles dentro de um portfólio, né? Então é como se, de uma forma bem popular, se o projeto fosse um projetinho, um programa fosse um projeto, né? E o portfólio fosse um projetão, né? Um grande projeto. E aí está um dentro do outro, né? E é isso que a gente vai especificar mais na próxima aula, né? Eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia desse tipo de organização, né? E aí as operações que acontecem, né, que faz o conjunto da obra todo funcionar, né? Aí uma coisa interessante, né? Por que existe essa divisão? Para que eu tenho que criar um programa, um portfólio? Isso é importante porque uma empresa, ela não dificilmente vai ter só um projeto em execução, ela vai ter vários. Então é interessante a gente organizar eles de forma que a organização ela não vai ter capital para ter todos os recursos solicitados por todos os projetos. Então vai ter, por exemplo, um design, né? Eu posso ter um profissional de design que vai trabalhar em 5 projetos ao mesmo tempo. Então, ao invés de eu contratar 5 designers e cada um ficar isolado lá em cada projeto seu, eu reduzo um custo de 5, vamos dizer que eu pago o valor de 2 para esse. E aí ele me entrega um, um valor de 5. Então eu estou compartilhando recurso humano entre projetos. Coisa que se eu pensar de forma isolada em um projeto só e eu esqueço do resto do mundo, eu não vou conseguir ter essa visão. Se eu não consigo ter essa visão, eu vou gastar muito mais, vou ter um trabalho repetitivo aí imenso, né? E muita coisa desses projetos talvez possam ser executadas de uma forma bem mais rápida se todos estiverem integrados em um programa, uma coisa mais bem conduzida. Da mesma forma, se a gente amplifica isso, se pensar em 9 projetos e dividir eles em 5 programas, né, e um portfólio, a gente consegue economizar muito mais com relação a recursos, né, otimizar o uso desses recursos e também trabalhar melhor as partes interessadas, certo? E aí a gente vai conseguir ver mais sobre essas questões na próxima aula, né? Eu trouxe hoje só para adiantar e vocês já começarem a pesquisar, a pensar em situações que envolvem projetos bem maiores do que somente aquele específico. Então esse é o conteúdo do capítulo 1 do PMBOK, né? Versão 6 que a gente está usando na disciplina. A gente vai continuar na próxima aula. E aí, agradeço a atenção de todos, né? A gente vai abrir para discutir dúvidas, né? Aqui tem o meu contato do LinkedIn, né? Tem meu e-mail para dúvidas, a gente pode responder as dúvidas também no Moodle, né? E aqui eu encerro a nossa primeira aula, beleza? Então, até mais.